consagrados na verdade. Eis aí uma experiência que a gente tem que fazer. É importante que a gente leia a palavra de Deus hoje e sempre, lembrando que pelo menos o Novo Testamento, aquilo que a gente conhece do Testamento, que narra com os evangelhos a vida de Jesus, depois as cartas e tudo mais, sendo as cartas, por exemplo, a primeira aos Tessalonicenses, escrita antes que qualquer evangelho, lá no ano de 53, depois só em 60 aproximadamente que a gente tem o evangelho de Marcos. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa comunidade, tanto que recebeu o testemunho de visão da presença de Jesus, como aquela que recebeu o Espírito Santo, como aquela que sofre as perseguições dos judeus, as perseguições dos romanos, as perseguições de toda a terra e de todos os lados, está vivendo um contexto muito complicado. Ela está diante das suas primeiras crises, ela está diante dos seus primeiros homens e mulheres que fizeram a experiência de fé, pelo menos relativamente, mas que já a abandonaram. Ela não está em crise, ela está em franca expansão, mas toda franca expansão exige uma autoidentificação. Isso é muito interessante. E eu vou falar o que é essa autoidentificação antes do ser humano. Vamos falar o que é a minha autoidentificação. Olha, a gente vive num mundo que, por exemplo, eu pego a rede social hoje e aquela rede social, ela me mostra pessoas felizes, 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 raramente alguém triste ou chorando. Se faz é porque está fazendo drama e ganha dinheiro com isso. Não é? Essa é a realidade. Então, esse acesso à vida dos outros, que nunca foi tão grande, o que produz em nós? Produz um ato de comparação. Aí eu digo, eu tenho um carro igual ao dele, mas o dele parece mais bonito, que será que cera que ele usa? Olha, eu tenho um óculos igual ao dele, por que o dele é mais bonito? Olha, eu tenho uma roupa, queria ter uma parecida com a dela, onde será que ela comprou aquela roupa? Uma comparação. E muitas pessoas perdem a autoestima de tanto se comparar com as outras, esquecendo que são únicas. Então esse processo que o Jung vai dizer, o estudioso vai dizer, olha, que todo mundo tem que se identificar a ponto de se conhecer, é um processo divino que nos dá a possibilidade de dizer, olha, eu não sou meu pai, não sou minha mãe, não sou a sociedade, não sou o grupo que eu ando, não sou a terra que eu piso. Eu tenho que me identificar e me amar sem comparação. Olha que interessante, é difícil. Quando isso se traduz numa linguagem eclesial, o que a igreja está se identificando? Nós não temos uma igreja formada. Está lá Pedro liderando, os apóstolos celebrando, aqueles 72 que estavam espalhados, convencendo, catequizando, com aquela força do Espírito Santo que a gente vai celebrar no próximo domingo, e está, só que a igreja ainda não se identificou, ela está vivendo nas sinagogas. As sinagogas não eram ainda um lugar de oração somente, era um lugar de reunião, era como uma câmara municipal das pequenas comunidades, das pequenas cidades, e ela está lá, Jesus está falando lá, através daquelas pessoas, etc e tal, mas a comunidade ainda não se identificou, ela está lá no fundo de casa, é uma igreja doméstica, e o Espírito Santo vai pedir mais, vai pedir que a gente saia para o mundo, mas no mundo nós teremos risco, mas se ficarmos fechados, não cresceremos, não obedeceremos o ide de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja passa por essa mesma necessidade de autoidentificação. Aí ela não nasce como um clube, mas ela nasce mais ou menos como aquelas associações que, por exemplo, os japoneses fazem para viver o bem-adore, acho que é isso, né? Aquela fé, os batuques que eles têm lá, aquelas coisas bonitas, que a portuguesada faz para dizer assim, ó, eu estou vivendo aqui no Brasil, mas eu sei de que terra eu sou.
Vejam como isso é um princípio muito interessante. Então, lá dentro daquele clube, lá dos japoneses, eles só falam em japonês, eles ensinam às crianças os costumes. Tem a festa lá que tem as comidinhas, não inventadas como a gente faz aqui no Brasil, a gente melhora todas as comidas dos imigrantes que vêm aqui. Não, mas puras, do jeitinho que elas são. E o que isso fornece? Fornece uma identidade de povo. E está aqui o grande mistério que nos protege nesta caminhada de evangelização que nos dá a graça do Espírito. A identidade de que não só o templo nos traz, mas que a igreja nos faz, caminhando neste mundo, mas filhos do céu. Olha que interessante. O que a gente faz aqui? Celebra o céu. Eu celebro uma realidade terrena? Não. Meu conhecimento é nada diante da palavra, minha força para celebrar esse mistério de amor que é a Eucaristia não vale de nada, eu nem sou digno, se a igreja não dissesse que eu sou digno através do testemunho dos meus formadores e do povo de Deus que foi consultado no dia da minha ordenação. E por isso que nós trazemos aqui, ao celebrarmos a Páscoa, vai dizer São Paulo, antevê, não é um clube, não é só uma associação, mas são os filhos que, aderidos ao projeto de Cristo, na graça do Espírito Santo e por ele batizados, são incendiários de um reino que a maioria das pessoas não consegue enxergar porque nunca experimentou. E essa é a nossa identidade, uma identidade arriscada, porque quando eu vou para o meio das trevas, se eu não for luz, eu caio, porque pedras irão existir ao longo do caminho. Mas todas essas pedras que nos aparecem como dificuldades à própria vida ou ao próprio ministério que cada um, a vocação que cada um exerce, quer seja na família, quer seja na comunidade cristã, elas são pedras para edificar o próprio edifício que conta como pedra angular em Cristo, que é o meu coração, a minha vida, o meu templo. Então vejam, amados, quando nós mergulhamos na palavra, mergulhamos no primeiro século, Jesus está falando para aqueles que iriam sofrer muito para que o Evangelho vingasse 20 séculos e chegasse até hoje. Mas aí eu me pergunto, será que daqui 20 séculos, se Jesus ainda não tiver voltado, será que com o brio, com a identidade de cristãos católicos que nós temos hoje, a Eucaristia vai ser celebrada? Pergunto isso porque tem alguma vocação na sua família? Os seminários estão abarrotados? A vida religiosa está transbordando? Ou a gente está falando, manda operário para a messe? Por quê? Nossas casas deixaram de se identificar com a casa de Deus. A hipocrisia não é de quem está lá fora, mas de quem tem medo de se queimar em si mesmo e se consumir pelo Evangelho, está aqui dentro do clube, dentro de onde a gente se reúne. E aí o diabo semeia conservadores, progressistas, a diferença, e a comunidade esquece que o maior dom que ela tem é a diversidade. Mas o que nos une não é o meu dom nem o seu, foi quem nos deu o dom desde a vida, que nos conservou para sermos algo para além e que nos capacitou não por uma carteirinha ou por um simples aceite, mas imprimindo em nós um caráter novo e fazendo de nós não apenas templos, porque quando fala eu sou o templo do Espírito Santo é pouco, você é morada de Deus, porque você foi carimbado, e o lugar que foi carimbado com o selo do Espírito, que é o batismo, não tem mais a ausência de Deus, não tem mais, é impossível, mesmo porque se Ele não nos sustentasse, nós desapareceríamos. Amados, essa reflexão é tão atual
e ela se volta para a nossa comunidade paroquial, se volta para os nossos grupos, para que a gente se pergunte, de fato, o meu grupo lá, minha pastoral que eu participo, ou se não, a igreja que eu ajudo, é a igreja que eu, por causa que sou doente, a gente sabe que inúmeras pessoas adorariam ajudar, ou às vezes até por mesmo pela idade, nos acompanham todos os dias, porque já não tem mais condição nem da missa diária, então se apropriam desse momento, graças a Deus, de comunhão da palavra e espiritual da fração do pão. Mas eu tenho que me perguntar, será que a minha comunidade paroquial, e aqui eu pergunto, porque eu chego, acho que mais de segunda e quarta-feira do que domingo, na casa das pessoas, será que nós somos reflexos dessa experiência de amor que nos une como concidadãos dos céus, protegidos pelo poder do Altíssimo para termos força e alimento para a alma e para os pés, para anunciar mesmo em meio ao perigo e aos riscos? Por isso que a identidade da igreja não se fecha em si mesma. E aí o Papa Francisco usa um outro nome, que chama autorreferencialidade. Às vezes a gente acha que aqui, só servindo a liturgia, nessas 4 portas, aprofundando nisso, nas belezas, em cada gestinho, a gente serve a Deus. Não, porque Deus escolheu as obras de misericórdia para serem servidos. E aqui é o lugar em que, celebrando o céu, a gente fala, nestes bancos não pode haver preconceito, nestes bancos não pode haver aqueles que se sintam mal por estarem mal vestidos, que não se sintam olhados muitas vezes porque não têm, por serem irmãos de rua, um lugar para se banhar, mas que se sintam acolhidos, porque a identificação de cristão nos faz ser eternos e nos faz, de fato, ao estender a mão àquele que mais precisa, estender a mão a Cristo. E aí eu pergunto, será que a comunidade cristã, ela é identificada no projeto que nós somos filhos do céu e, portanto, todos irmãos, ou ela tem a autorreferencialidade da sua religiosidade? O que é isso? Uma igreja só sacramentalista, porque sacramental nós somos. Uma igreja só operativa e não vivencial. Muitas vezes, como o Papa Francisco diz, se reduzindo a um clube em que a gente frequenta as missas e não se compromete com tudo o que nela é revelado. Sim, nós estamos diante da maturidade da igreja celebrada no próximo domingo. E por mais que essa palavra seja dura e cobre primeiro a mim, pároco e responsável por uma comunidade paroquial, mas também a cada um de nós cristãos, que se não viver esta missão, nós vamos servir sempre a Deus, tendo autorreferência, não a revelação de Deus no fraco, mas a revelação de Deus nele mesmo. E Deus nos busca, Deus se fez fraco, humilhou-se para que nós pudéssemos tomar este rumo do céu. Por isso a cruz é o que de fato nos identifica como cristãos ou não. E eu não estou dizendo para você carregar uma cruz no seu peito, mas sim no seu coração. Porque se existe de fato uma carteira que me identifica como cristão, é a cruz no meu coração. Não uma cruz que me pesa, mas uma cruz que me põe em perigo, porque eu sou luz entre as trevas, mas que me protege com a força que dela emana. E a força que dela emana é a vida que vence a morte. Nem todo o dinheiro do mundo, nem toda a ciência humana jamais alcançará o que a cruz é capaz de nos dar, a eternidade. E por isso esse lugar chamado igreja
não é apenas um clube de 4 paredes, é uma vida intensa no risco, no ide por todo mundo e no fogo que não destrói, mas que nos transforma, para que a gente clareie em nós o céu, que já é o nosso lugar. Amados, o céu já é o nosso lugar. Por isso, nessa igreja, neste templo que representa esta igreja, sacramento de Deus que somos todos nós, não pode haver divisão, não pode haver famintos, não pode haver perseguidos, não pode haver julgados, porque se vivemos o céu, vivemos o mais puro dom, que é o amor e não a lei. E que venha o Espírito Santo sobre nós, Maranatá, e que venha esse Espírito que nos congregue como irmãos no medo e na oração, e na coragem e na ação que marcam Pentecostes. Maranatá. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 Operadora 11 4200 8080.